Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sinais da Fortuna. No vídeo de hoje vou tirar todas as dúvidas com relação ao nosso robô. Muita gente me pergunta, nossa, qual que é o padrão de digitação para colocar a lista no robô? Esse robô opera em OTC, eu não estou conseguindo fazer as entradas, não está funcionando por conta disso, por conta daquilo. Se você tem algum tipo de dúvida com relação ao nosso robô, assiste esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que aqui você vai aprender tudo sobre o robô Sinais da Fortuna, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeira coisa, pessoal, muita gente me pergunta, eu vou mostrar aqui para vocês. Estou aqui com um bloco de notas e muita gente me pergunta, o robô opera em OTC? Sim, pessoal, o robô opera em OTC e opera no mercado normal. Mas antes de falar de OTC, muita gente me pergunta qual que é o padrão de operação do robô. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Primeiramente você tem que colocar a moeda, depois ponto e vírgula, o dia da operação, depois ponto e vírgula, o horário da operação, ponto e vírgula, o sentido, né? Se é call ou put, e depois o time. Esse é o padrão de formatação do nosso robô. Então, eu escrevi como tem que ser e agora eu vou colocar um exemplo de como tem que ser, tá bom? Então, por exemplo, euro, USD, ponto e vírgula, o dia. Vamos colocar que seja dia 20, o horário, 10h10. Não precisa colocar os segundos, depois ponto e vírgula. Call, se for compra, ou put, se for venda. Depois ponto e vírgula, o time. Se for M1, põe 01. Se for M5, põe 05. Se for M15, põe 15. E por aí vai. Então, esse é o padrão da nossa lista. Se você quiser colocar mais sinais, vamos lá. EuroCAD, dia 20, às 10h30. Call, 05. E assim vai, e assim você vai preenchendo a sua lista. Lembrando que na lista não pode ter nenhum espaço, tá, pessoal? Algumas pessoas colocam um monte de espaço aqui, ó. Se tiver espaço não vai funcionar, se tiver algum caractere também não vai funcionar. Tem que ficar sem nenhum espaço, tá vendo? Nem depois, ó, não pode ter nenhum enter, nem nada. Tem que ficar somente a lista. Então eu vou mostrar para vocês como tem que ficar. Tem que ficar assim, ó. Somente os sinais, tá vendo? Sem nenhum tipo de espaço nem nada. Ó, aqui tem espaço, tem que apagar. Dessa maneira tem que ficar a sua lista. Beleza? Então vamos voltar lá. Vamos responder a próxima pergunta. O robô opera em OTC? Claro que ele opera. Como? Você vai fazer a mesma coisa, porém o padrãozinho é assim, ó, moeda traço OTC. Então você vai colocar traço OTC e o resto do padrão segue o mesmo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Euro, USD, traço OTC, ponto e vírgula o dia, ponto e vírgula o horário, ponto e vírgula o sentido e depois o time M30, por exemplo. Dessa maneira, o robô vai operar em OTC. Estou chutando aqui os sinais, tá? Estou escrevendo só para mostrar para vocês. Então, respondido como fazer o padrão da lista para rodar no robô. Se ele opera em OTC, é só colocar aqui, beleza? Então, agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre a lista, vamos agora para o robô para responder uma outra dúvida. Muita gente pega o robô e fala assim, nossa, eu estou colocando aqui a minha banca de R$75, por exemplo, e estou colocando aqui para fazer entrada de 2% de entrada, só que a hora que eu ponho para rodar, o robô não está funcionando. Pessoal, essa é a maior dúvida de todo mundo e presta atenção aqui que a entrada mínima da EquiOption é R$2. Quando você coloca um saldo de R$75 e põe uma entrada percentual de 2%, 2% de 75 não chega no valor mínimo da EquiOption. E por isso o robô não vai fazer a entrada, porque a EquiOption não vai autorizar. Então você sempre tem que ficar atento a isso aqui, ó. O valor da sua entrada, ele tem que ser, pode ser qualquer tipo de valor, desde que seja a entrada inicial superior a R$2, que é o mínimo que a EquiOption aceita. Então a hora que você for colocar aqui, vamos supor que a sua banca seja R$50, você tem que colocar aqui um percentual que no mínimo você consiga atingir o valor mínimo da EquiOption. Quem não gosta de fazer esse tipo de conta, ou tem se você tiver uma banca alta, vai que vai, é sucesso. Agora, se você tiver uma banca baixa e você não quiser fazer essa conta, muda aqui de percentual e coloca valor aqui em cima do robô,
E aí você consegue colocar valor de R$2. E aí vai funcionar. Beleza? Essa é uma dúvida que todo mundo tem e eu já estou esclarecendo aqui para vocês. Uma outra coisa, uma dúvida que é bem recorrente, é com relação ao delay. Sempre que o robô não consegue fazer as entradas ou ele por algum motivo está demorando no Gale, dê uma olhada aqui na parte de baixo do seu robô, vai estar escrito assim, diferença de horário. Essa diferença de horário é a diferença do horário da sua máquina para a IK Option. O horário da sua máquina tem que estar o mais próximo do horário da IK Option. Lógico que tem um delayzinho, uma variação pequena, beleza. Só que esse valor aqui de baixo, ele tem que ser no máximo maior ou menor do que 5 segundos. Então se o seu delay está lá 18 segundos, 30 segundos, você tem que arrumar o horário do seu computador, senão o robô não vai fazer as entradas. Uma outra dúvida que me surgiu essa semana, um cliente me procurou e falou, nossa, eu não estou conseguindo fazer entrada, o robô não está fazendo as entradas. O fuso horário da IK Option dele estava diferente do fuso horário do computador. Então o fuso horário do computador dele, ele estava, se eu não me engano, lá em Manaus, não me lembro agora, e ele estava colocando o fuso horário lá de Buenos Aires na IK Option. Então não vai funcionar, pessoal. Tem que ser o mesmo horário. Então o seu fuso horário na sua máquina tem que ser o mesmo fuso horário na IK Option e o horário dos dois tem que bater. Beleza? Algumas pessoas me procuram com relação às notícias. Pessoal, essa opção aqui ela é muito válida, mas quando você marca não operar em notícias, você tem que marcar quantos minutos antes da notícia e quantos minutos depois você quer que o robô não entre. Isso em relação ao site da investing.com, tá bom? E aí o robô só vai parar de operar quando tiver notícias de 3 touros e essa opção aqui tiver marcada. Eu gosto de deixar em torno de 10 a 20 minutos antes e 20 minutos depois. Lógico que fica a critério de vocês e está muito relacionado ao gerenciamento de cada um. Mas isso são dicas que eu gosto de passar. Outra coisa que acontece muito, e eu quero que vocês se atentem aí, é com relação ao botão gravar. Muitas pessoas colocam o robô para operar, tenta mexer aqui no setup e esquece de apertar o botão gravar. Pessoal, se você não apertar o botão gravar, o robô não vai ler o setup que você configurou. E se o botão gravar não estiver disponível, tá vendo? Eu gravei aqui. Se você apertar e não tiver disponível o botão gravar, é porque o seu robô está operando. Você tem que parar o robô, fazer a sua configuração, apertar o gravar e aí você põe o robô para operar novamente. Tem bastante gente que me pergunta também como é que faz para colocar o arquivo TXT dentro do robô. Então você vem aqui na parte de cima, clica no botão abrir. A hora que você colocar abrir, ele vai abrir a tela do seu computador. Você vai buscar o arquivo TXT onde você preencheu a sua lista no padrão que eu já mostrei aqui no vídeo e vai carregar para poder utilizar no seu robô. Beleza? O robô opera tanto na conta treinamento quanto na conta real. Funciona nas duas. Isso vocês podem usar aí à vontade. Beleza, pessoal? Sanei todas as dúvidas. Essas são as maiores dúvidas que as pessoas me procuram para suporte. Se você tiver mais alguma dúvida com relação ao robô, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.